Olá, sejam bem-vindos ao Conversa com o Especialista. Hoje, a nossa última live do ano, nós teremos o prazer de conversar com o Dr. Carlos Gropen. Vamos conversar sobre dor crônica. Dr. Carlos Gropen é membro titular da Associação Brasileira de Medicina Física e de Reabilitação, presidente da Sociedade de Estudos da Dor do Distrito Federal, coordenador do Comitê de Dor e Hipermobilidade da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, é professor da UNB, é coordenador do Grupo da Dor lá do Hospital Universitário, além de ser professor do curso de dor lá do Hospital Sírio-Libanês. Ele é também coordenador da dor do hospital. Ele é membro da comissão científica da Sociedade Brasileira de Fibromialgia e é especialista em medicina regenerativa. Hoje a gente vai bater um papo sobre dor crônica. Eu tenho certeza que vai ser de grande aprendizado para mim e para todos que estão aqui. Desde já agradeço a participação de vocês. Vamos esperar o Dr. Carlos Gropen entrar, que a gente vai conversar com ele, que é especialista há anos nesse dores crônicas. Muito legal. Vai ser o fechamento do ano do nosso Conversa com o Especialista. Vamos esperar ele entrar. Vamos lá. Aí, Dr. Carlos Gropen. Vou chamá-lo. Olá, Dr. Boa Carlos. noite, Boa tudo noite. bom? Obrigado Bom pelo demais. Seja convite. bem-vindo, muito bem-vindo ao Conversa com o Especialista. É um prazer enorme estar com o senhor aqui. Obrigado pelo convite. Doutor Carlos, tem até a Flávia, ex-colega aí do Sara, do senhor, tá aí assistindo a gente. Doutor Carlos, vamos lá, eu falei com o pessoal que a gente ia conversar sobre dor crônica, o senhor que é especialista, é coordenador, presidente do estudo, do grupo de estudos de dor crônica. A gente quer saber um pouco, primeiro, o que caracteriza uma dor como ela sendo uma dor crônica? Do ponto de vista conceitual, uma dor crônica é aquela dor que dura mais de 3 meses. Isso já foi objetivo de controvérsia, já colocaram 45 dias, 6 meses, mas há alguns anos fechou como 3 meses. Tem um outro conceito que fala que é a dor que persiste após o tempo necessário para a cicatrização de todos os tecidos. Mas o conceito mais usado é 3 meses. 3 meses, a partir de 3 meses a gente já pode falar realmente que é dor crônica, né? Excelente. E como que essa dor, ela pode se tornar crônica? Que é uma das coisas que as pessoas perguntam pra gente. Mas como que a dor se torna crônica? Existe um mecanismo para isso ou é só pelo tempo mesmo? O tempo é um recurso temporal abstrato, né? Assim, convencionou-se que são 3 meses. Mas o que acontece na dor crônica é que tem alguns requisitos que acontecem do ponto de vista fisiológico para a dor se transformar em crônica. A primeira delas é a chamada sensitização periférica e logo depois a sensibilização central. A sensibilização periférica ocorre no sistema nervoso periférico e a sensibilização central ocorre no sistema nervoso central. Para isso, a gente tem alguns comemorativos, que são a chamada inflamação neurogênica, a apoptose do sistema inibitório, né? Assim, todos os mecanismos de inibição de dor começam a falhar. Tem 2 sistemas inibitórios, um que funciona com substâncias opioides e outro funciona como a noradrenalina. Então, quando os mecanismos que geram a proteção à dor falham, a gente tem realmente uma dor crônica. Quando o paciente tem dor crônica, estímulos muito baixos, que em mim ou em você não levariam à dor crônica, fazem com que essa pessoa tenha dor. Então, muitas vezes, as pessoas são desacreditadas. Falam, não é possível que você sente essa dor toda, só encostando você sente dor. É realmente verdade. Só que, assim, por desconhecimento da maioria dos profissionais que não trabalham com dor, colocam essa pessoa como tendo um problema psicológico. Não é verdade. A verdade, assim, a gente é corpo, psique, social e espírito, né? Então, assim, a gente tem, às vezes, que
levar isso em consideração. Mas falar que a dor é causada por um problema psíquico, ou seja, uma dor psicogênica pura, ou seja, só psíquica, assim, é muito incomum, se houver. Eu pego alguns pacientes de vez em quando que eles falam: nossa, todo mundo acha que eu sou doido, porque eu falo que eu estou sentindo essa dor. Ah, eu já fui em tal lugar e o médico falou: não, essa dor é psicológica, esse negócio aí é só psicológico. Principalmente um pouco mais antigo, né? Falava-se muito isso da fibromialgia até, né? Que eu vejo que o senhor é um grande estudioso também da fibromialgia. E aí a fibromialgia também tinha muito isso, né? Ah, o cara tem fibromialgia, é psicossomático, é psicológico, tem um fundo, né? Cada dor tem Claro que seu tudo fundo. afeta a gente, né? Afeta o psique, assim, a pessoa deixa de sair de casa, deixa de fazer as coisas que gosta, não tem vontade de fazer. Claro que afeta o psicológico, mas falar que é um problema psicológico que causou a dor é uma distância muito grande, né? E isso é contraproducente. As pessoas deixam de acreditar na pessoa, acham que ela está exagerando, mas na verdade ela sente realmente mais dor do que uma pessoa que não tem dor crônica. Uma pessoa, por exemplo, que tem dor crônica, fibromialgia, outras dores, quando ela faz um tratamento dentário, a dor dela é mais forte do que as outras pessoas. Então, assim, a gente tem que cada vez mais, assim, sua iniciativa é muito boa, divulgar isso, para que as pessoas entendam e compreendam que essas pessoas realmente estão falando a verdade. Porque a gente pega muitas pessoas com o caso. O título da live é até dor crônica, por isso, sim, porque a gente vê mesmo isso. Até pela inflamação central, né? Que a pessoa acaba que tem, mas a gente vê muito isso mesmo, das pessoas não acreditando. Falar assim, não, eu tinha uma paciente que ela fraturou a tíbia e a fíbula. E ela falava para o marido dela: nossa, mas dói quando você passa o creme em mim como se você estivesse passando a Gillette. E ela várias vezes ouviu o marido dela falando para ela assim: não, para com isso, para de frescura. Esse osso já cicatrizou, já está tudo certo, para de manha. E a gente vê muito isso, né? Então o intuito de falar de dor crônica é justamente esse, que a população ainda acha que é algo que nem antigamente procurar psicólogo, né? O cara que procurava psicólogo é porque já era tido como doido, né? É verdade. E você deu um exemplo muito interessante, né? A pessoa que tem dor, quando você passa uma substância tal, assim, mostra que é um tipo específico de sensação que é até descrita medicamente, né? Então, assim, você tem uma coisa chamada alodínia. O que é isso? É desencadeamento de dor por estímulos que não são dolorosos, iminentemente. Então, assim, o tato é percebido como dor. O calor é percebido como dor. O frio é percebido como dor. Isso é comum. E é um dos sinais que a gente leva em consideração até para descobrir qual é a origem da dor e qual é o tratamento que seria melhor para essa paciente. Legal. E eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são os tipos mais comuns de dor crônica. Olha, Existe a gente tem a casos dor de mais coluna. A dor de coluna, né, por ser uma dor que é muito comum, a dor de cabeça são as dores mais comuns que tem. A dor de cabeça, com todos os seus tipos, né? Parte vascular, a trigêmea autonômica, a cefaleia cervicogênica, que, assim, dentro da osteopatia, ela tem um conceito muito ampliado, isso é muito interessante, quando na maioria dos casos neurológicos você vê só cefaleia cervicogênica, dentro da osteopatia, dentro do que eu trato também, tem mil coisas para pesquisar, ver se tem uma listese, ver se tem um desequilíbrio muscular, ver se tem um disco que está mais protuso, né? Tem muitas coisas para se ver, tem a questão da dura mater, né? O slump test. Vou falar mais em termos leigos, né? Ou seja, mesmo uma cefaleia cervicogênica do neurologista, dentro da osteopatia, dentro da medicina física, a gente tem muitas coisas para pesquisar. E isso é interessante, porque a maioria das pessoas que trata dor de cabeça, às vezes elas param na questão do profilático. O uso profilático está bom. Se elas procurarem um profissional que mexe com a parte física, né, um fisioterapeuta, um osteopata, um fisiatra, a gente teria muito mais para fazer por essa pessoa. Talvez a gente poderia diminuir a dose dos remédios, talvez até não usar a longo prazo. Então, é um papel nosso, Rafael, a gente divulgar cada vez mais isso para mais pessoas serem
beneficiadas. Então, voltando ao assunto, dor de cabeça é muito importante, de coluna também é importante. Outra coisa, como a parte muscular é muito importante na dor de cabeça, a parte muscular também é muito importante na dor da coluna. Talvez seja mais importante deles, porque sempre quando você tem uma alteração ou de escoliose, ou alguma cifose, ou seja, um desvio da coluna para qualquer lado, sempre existe uma alteração muscular associada. E assim, essa musculatura, ela pode estar mais travada com o que a gente chama de trigger points, porque muitas vezes a gente tem pontos hipomóveis na coluna que geram regiões hipermóveis. Então, tratando isso, você trata muito com manipulação, é muito interessante. Eu trato mais com a questão de pontos gatilho, mas as duas coisas, principalmente os casos graves associados, podem levar a um tratamento muito interessante, né? A questão dos pés é muito importante. Os pés terem uma dinâmica boa, você faz com que não force o quadril, não force os joelhos. Então, assim, eu colocaria isso. A questão de membros inferiores é muito importante por causa da artrose, as dores de coluna e as dores de cabeça. A gente tem essas dores como as principais, principalmente do ponto de vista quantitativo, de dores crônicas. Legal. Aí eu já quero te perguntar uma coisa que você já me deu um link aí, que eu quero te perguntar. Tem muita gente que acha que o fato de ser hipermóvel, né? Nossa, eu tenho um bom alongamento, eu tenho... Ela confunde um pouco de frouxidão com elasticidade boa. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa hipermobilidade que as pessoas acham que é muito bom e na verdade não é bem assim, né? Infelizmente, gente, assim, isso é um conceito que é antigo, né? As pessoas acham que ter uma mobilidade excessiva é uma coisa boa. Não é, né? A gente sabe que todos esses casos de hipermobilidade, ou a grande maioria deles, tem uma alteração do colágeno. O que é o colágeno? Colágeno funciona como uma cola que une as células e forma o esqueleto de todos os tecidos, inclusive o tecido ósseo. Então a gente tem o colágeno que mantém as células unidas. Se você tem uma alteração genética no colágeno, que é uma coisa relativamente comum, o seu colágeno forma os músculos que eles têm maior elasticidade, mas também maior fragilidade. Então essas pessoas tendem a ter mais dor, uma possibilidade de ter mais dor, principalmente por microlesões na área de inserção entre a musculatura e os ossos. Essas pessoas geralmente desde crianças sabem que são assim e com o passar do tempo, principalmente quando elas perdem massa muscular, elas podem desenvolver dores mais graves. Hoje a gente chama isso de síndrome de Ehlers-Danlos, que ela coloca vários tipos de hipermobilidade dentro do mesmo espectro de diagnóstico. Tem pessoas que têm hipermobilidade leve, que têm poucos sintomas, até pessoas que têm hipermobilidade muito grave, que acabam tendo muitos sintomas. Mas a coisa não para por aí. Essas pessoas hipermóveis, elas têm uma chance muito maior de dores articulares e musculares, muito maior de ter enxaqueca e cefaleia cérvico-ogínica dentro de todas as alterações, constipação intestinal, dor de estômago, assim, dispepsia não serosa, que a gente chama, questão de síndrome do colo irritável, as pessoas tendem a ser mais ansiosas, ter uma prevalência maior de depressão. Então a gente sabe que tudo, assim, 40% do nosso peso seco é colágeno. Então, qualquer alteração na estrutura do colágeno pode levar a alterações clínicas muito significativas, que precisam de um tratamento multifacetado. A gente precisa desde um fisioterapeuta muito bom, que tenha experiência com hipermobilidade, para tratar esse paciente, fortalecer a musculatura e depois encaminhar para o educador físico também com a mesma experiência, quanto precisa também de médicos especialistas para poderem tratar todas essas comorbidades, às vezes melhorar a qualidade do colágeno e tratar todas as alterações dolorosas que são decorrentes da hipermobilidade. Hipermobilidade é um tema que cada vez mais está surgindo como uma coisa importante, né? Assim, tem a questão da fibromialgia. Fibromialgia e hipermobilidade, sempre perguntam isso. Até 2016, fibromialgia, se você tivesse uma causa da fibromialgia, a gente falava que o paciente não tinha fibromialgia. A classificação mudou. Então a pessoa pode ter hipermobilidade e ter fibromialgia junto. Só que os tratamentos dessa pessoa, principalmente o tratamento físico, ele muda bastante. Então, assim, dentro da osteopatia, a gente evitaria thrush,
mas a gente pode fazer muita coisa com músculo-energia. Então, você pode tratar essa pessoa, muitos pacientes com hipermobilidade, têm alterações viscerais, próximo ao ilíaco, alteração de fígado. Então, assim, dentro da osteopatia tem muitas coisas interessantes para tratar esses pacientes. Eu já trabalhei com 2 osteopatas diretamente lá na clínica, e a gente tratava esses pacientes do ponto de vista osteopático e do ponto de vista fisiátrico ao mesmo tempo. Principalmente nos casos de muito difícil tratamento, esses pacientes mais refratários, a gente se surpreendia do quão sinérgico esses tratamentos poderiam ser para os pacientes. Muitos pacientes, depois de 10 anos, só recuperaram com a associação das técnicas. Então, assim, é muito importante o seu público, que são osteopatas, para a gente trabalhar cada vez mais juntos, sabe? Principalmente nesses pacientes que são desafios diagnósticos. Você vê, um paciente com hipermobilidade e dor, em média, ele demora 23 anos para ser diagnosticado. Isso mundialmente, não é Brasil. Então, assim, é importante a gente desenvolver um alto grau de suspeição nesses pacientes. Inclusive, muitos fizeram estudos, a dor era uma dor só, nociceptiva ou neuropática. Muitos pacientes têm dor neuropática. Para quem não sabe, é uma dor que leva em consideração uma lesão do sistema nervoso, seja periférico ou central, grosso modo. Então, é um tema muito interessante. O que você acha disso, Rafael? Não, eu concordo com o senhor plenamente. Assim, quando a gente trata pacientes hipermóveis, a gente vê, e realmente você foi falando, e eu fui falando, ó, já atendi um desse, ó, já atendi um desse. A gente pega muito realmente com problema de constipação, a gente pega muito com problema de, nossa, assim, problemas viscerais, a gente pega muito, muito, muito. E as pessoas acham que não é um problema real porque ela é hipermóvel. Ainda tem aquela classificação, né? Ah, eu sou hipermóvel, eu tenho uma mobilidade na osteopatia mesmo, a gente pega muita gente mesmo, hipermóvel, que gera até problemas maiores, né? Voltamos! Desculpa, Tá caiu, não sei o que foi. Tô vendo, claramente. Não, eu estava aqui enquanto o senhor falhou a internet, eu estava explicando para eles o que o senhor tinha me perguntado, né? A gente na osteopatia. E eu falei muito dessa. Normalmente a gente vê que zonas de hipermobilidade, depois, com o tempo, elas podem se tornar zonas hipomóveis, né? Porque ela começa a ter um trabalho excessivo. E que também a gente trabalha muito na osteopatia. A hipermobilidade para a gente também é uma coisa difícil de ser trabalhada, porque a osteopatia, a forma clássica da osteopatia é você trabalhar as zonas de hipomobilidade para melhorar essa mobilidade e tirar essa ação de hipermobilidade dos locais que estão tendo, acaba que estão tendo que fazer o trabalho a mais, né? Então, o corpo tem que entregar um resultado final e se tem algo hipomóvel, alguma parte vai ter que ter hiper para entregar o mesmo resultado. O mesmo resultado. E aí eu queria que você falasse um pouco... Ah, desculpa. Não, eu concordo, né? Aquela coisa, a coluna é um conjunto, assim, são micromovimentos que formam um movimento maior. Se uma área não entrega aquele ângulo, as outras têm que compensar. Isso acontece artificialmente na cirurgia de coluna de fixação. Então, se a gente fixa aí L1 a S1, a coluna torácica, a charneira, precisa fazer um esforço muito grande para entregar aquele movimento. Isso causa uma hipermobilidade secundária, que não é Ehlers-Danlos. Mas isso leva à lesão da mesma maneira do que uma hipermobilidade difusa. Então, assim, então é muito importante hoje no mundo a gente ver essa cirurgia de fixação como exceção, né? Assim, só em situações muito específicas, né? A gente tenta não operar esses pacientes, que a gente sabe que o resultado a longo prazo pode ser muito decepcionante. Então, assim, a pessoa pode até ficar bem no começo, mas depois ela pode piorar. E assim, você deve saber, Rafael, o tão difícil, quão mais difícil é tratar esse paciente depois. Aí você tem alterações biomecânicas em todas as vértebras, hérnias difusas nos segmentos que sobraram, né? A natureza, né, é muito sábia. Então, assim, a gente perverter a biomecânica, mesmo com uma ótima intenção, às vezes não é uma boa ideia. Exceto em casos especiais, mas aí o nome próprio já diz, casos especiais. Ou seja, situações raríssimas, né, cada vez menos. E aí eu já emendo em outra pergunta. A gente na osteopatia, a gente sempre trabalha muito a hipomobilidade. Que nem o senhor falou, o senhor trabalhou diretamente com 2 osteopatas, dá para ver que tem um conhecimento osteopático muito legal aí,
O senhor fala, parece que eu estou conversando com um estudo básico. Rudimentos, é só um pouquinho. Mas eu gosto o suficiente para admirar, eu acho que é muito legal. Já tratei muita gente junto. Inclusive, a gente tinha, lá no HUB, no grupo de dor da UNB, com os alunos, a gente fazia um acordo com a Escola de Madrid e parte do ensinamento para os meninos eram lá. Então, a gente interagia, os alunos da UNB, o pessoal da osteopatia, na época o Felipe participava, então assim, era uma troca muito interessante. Eu fiquei lá 6 meses. Eu fiz o Você estágio lá ficou. também, 6 meses. Bom. Foi eu, Vinícius Pirillo, tava o Enio, tava o pessoal todo lá junto, Flavinha, que está aqui na live. Vinícius ficou comigo. Vinícius é um ótimo profissional, né? Vinícius é um cara muito bom. Vinícius é um grande amigo, está lá em São Paulo agora, mas é profissional assim de alto gabarito. E aí eu queria que você falasse um pouco, você já falou aí pra gente, mas assim, o tratamento de vocês, assim, porque na osteopatia a gente realmente trata muito hipomobilidade. Como que o senhor médico trabalha essas dores causadas por hipomobilidade? Por hipo ou por hiper? Por hipo. Porque hiper a gente falou, né? Claro. Aí... Olha, é o seguinte, assim, quando a gente tem articulações mesmas, tem que descobrir qual que é a causa, né? Por exemplo, se tiver uma contratura muscular ou até a presença de pontos gatilho, o que a gente costuma fazer? A gente costuma tratar esses pontos gatilho com métodos físicos, com agulhamento seco, inclusive dos pontos profundos, e a gente usa algumas estratégias para melhorar a qualidade da musculatura. A gente usa, por exemplo, chamada ondas de choque, ortotripsia, que não tem a ver com choque elétrico, com TENS, não. É um estímulo mecânico que ajuda a produção de fatores de crescimento, fator de crescimento vascular, fator de crescimento de fibroblasto. A gente consegue melhorar aos poucos a característica da musculatura. Assim que possível, mais precocemente possível, a gente começa com o movimento. A gente sabe que, assim, a questão de realização de movimento é uma das principais coisas para a dor crônica. Então, se me perguntassem qual que é o maior fator de risco para a dor crônica, eu falaria hipomobilidade. Se a pessoa não faz atividade física nenhuma, isso aí é o maior fator de risco. Você vê uma pessoa que engessa um braço, tanto que ela atrofia a musculatura, a gente vê como uma pessoa que às vezes não faz atividade física nenhuma, piora o prognóstico. Então a gente usa, por exemplo, tem um protocolo interessante, claro, a gente não segue o protocolo, mas a gente usa às vezes como guia o protocolo da Universidade de Nova York para tratamento de dor miofascial, que ele tem um conjunto de coisas que é muito interessante nos casos simples. Então assim, a gente trata a pessoa com alongamentos que não são tão intensos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não souber alongar direitinho, a gente vai lesar o músculo. Então, assim, é muito perigoso o alongamento no hipermóvel, que pode gerar mais contratura. Muitos pacientes com hipermobilidade têm contraturas e têm hipomobilidade. É muito comum um paciente, por exemplo, com hipermobilidade, que tem encurtamento de isquiotibiais. Ah, não, tá hipomóvel. Não, é um conjunto biomecânico que leva aquela hipomobilidade, né? Isso é vasto, né? A gente tem que avaliar o paciente como um todo, ver a questão da alteração biomecânica e da dor, traçar um plano de tratamento, ver como nós vamos começar. Agora, a hipermobilidade, ela é traiçoeira, porque ela tem uma coisa que vai além da dor e dificulta muito o trabalho da dor, que é a síndrome da fadiga crônica. Essas pessoas, às vezes, não conseguem fazer nenhum exercício. A gente acha, não, você não está fazendo, você não consegue andar 10 minutos. A verdade, às vezes, ela não consegue mesmo. Tá? A pessoa, às vezes, só tem energia até 11 da manhã. A gente tem algumas estratégias, a gente pede para a pessoa fazer fisioterapia, atividade, tudo na hora que ele ainda tem energia. Mas a gente hoje tem estratégias interessantes para tratar essa fadiga. São alguns métodos físicos e medicamentosos que a gente usa para diminuir a fadiga, para ajudar a pessoa a começar a fazer atividade física, fazer um trabalho bom e a gente quebrar esse ciclo de dor, contratura, fadiga, dor. Nossa, eu fico feliz. Toda vez que eu converso com um médico aqui, que né, na nossa sociedade é uma autoridade, vocês são, tanto que vocês estudam e tudo, mas que chegam para a gente e falam assim, ó, o exercício físico, o movimento, é uma das coisas mais importantes, você não sabe o tanto que eu fico feliz, porque eu sou educador físico e sou fisioterapeuta, eu sou as duas áreas. Então,
lá na minha academia terapêutica, eu vivo falando isso com meus pacientes, e de vez em quando eles acham assim, ó o Rafael querendo ganhar dinheiro ali, ó, falando que É verdade. Mas olha, eu vou movimento... além. Eu não acho que é uma das coisas mais importantes, não. É a mais importante. Tudo a gente faz para propiciar. Na minha opinião, é a mais importante. Não é uma das mais, não. Assim, é a mais. É o maior fator de risco para dor crônica. É imobilidade, a pessoa não fazer nenhuma atividade. Tem um conceito antigo, né? Isso vem da Inglaterra, da época de 1860 ou 1870, nessa década. Tinha um cirurgião, foi dele a primeira alusão que toda doença aguda tinha que fazer repouso ao leito. Era um conceito extremamente, assim, deletério, mas era a ideia da pessoa na época, né? Então a pessoa ia ter uma convalescença, ele falava, fica no leito, a pessoa melhorava, e isso pegou. E as pessoas começaram a falar, e até hoje a pessoa, não, fica quieto, fica em casa, repouso no leito. Tem muitos estudos, desde a Segunda Guerra Mundial, já tem estudos mostrando que a pessoa que fica no leito, mesmo por curto período, ela tem um prognóstico muito pior. Então é papel da gente, né, profissionais de saúde, esclarecer a população, claro, o exercício tem que ser feito sob orientação, principalmente depois de alguma coisa aguda. Mas, assim, a imobilidade é muito ruim, muito ruim. Ah, eu Você fico não é suspeito a feliz. falar, não. Eu também penso isso. Não, e eu fico feliz demais, porque a gente fala assim, e a maioria das pessoas realmente ainda tem essa visão. Eu falo que, eu converso muito com minha esposa, e eu falo assim, eu acho que a maior visão dessa de ficar parado, primeiro, a gente respeita muito os mais velhos, né? E os mais velhos das nossas casas sempre falavam isso. Não, menino, aconteceu não sei o quê, para, fica quieto, não sei o quê, acaba que a gente fica nessa ainda de, nossa, tá com a tendinite, para. Aí você fala, meu Deus, o cara tá Não, com não para, tendinite, vai exatamente o parar, contrário. e aí, que nem o senhor falou, as doenças se tornam cada vez mais crônicas porque as pessoas não se permitem fazer o movimento. O tendão, né? As pessoas acham que o tendão é uma corda, né? Só leva o músculo. O tendão é vivo, né? Tem células, tem o tenócito. Se ele não desliza, esse tenócito não recebe nutrição, não tem vaso. Ele vai pelo líquido. Então, se ele não desliza, ele não ganha energia, não ganha oxigênio, essas células morrem. E o risco depois de ter uma ruptura é grande, né? Tem a chamada síndrome de mobilidade, a gente vê direitinho, a pessoa vai perdendo massa óssea, vai perdendo massa muscular, a questão cardíaca vai piorando, a gente sabe que quanto mais dias a gente tem, piora o metabolismo como um todo, até a concentração de cálcio no sangue altera. Então, assim, é uma coisa que é de extrema importância. Nessa vida moderna da gente, antigamente a gente fazia isso naturalmente, tinha que andar, né? As pessoas, o controle remoto, e isso deixou a gente, assim, mais predispostos à dor crônica. Tem uma estatística que mostra, mundialmente, dor crônica, a prevalência é de 33% a 50%. Ou seja, entre um terço e a metade das pessoas têm ou terão alguma dor crônica na vida. Isso é uma coisa que, do ponto de vista econômico, fizeram estudos nos Estados Unidos, a quantidade de dinheiro que se gasta nos Estados Unidos com dor crônica supera as doenças cardiovasculares e as neoplasias, os cânceres somados. Então, eles levam em consideração várias coisas. Os dias que a pessoa não trabalha, o custo do tratamento, e viram assim, é a maior causa de morbidade do mundo. E assim, de um terço a metade da população é uma coisa muito relevante. E só das pessoas fazerem o exercício físico regular, elas podem prevenir, pelo menos se não prevenir a dor crônica, previne a intensidade da dor crônica, que já é uma coisa melhor para a gente tratar. Sim, sim. Concordo plenamente, concordo plenamente. Aí eu ia perguntar para o senhor, mas a gente já entrou nesse âmbito, atividade física, movimento e dor crônica, que pelo que o senhor já deixou bem ilustrado aqui, o senhor acredita realmente, assim como eu, que o exercício físico, o movimento, se não tratar na totalidade, ele ajuda muito no tratamento da dor crônica, né? Claro. A questão é, alguns profissionais têm experiência com o tratamento de hipermóveis, que é um pouco diferente. Assim, o tratamento convencional de um paciente com fadiga, ou com hipermobilidade, ou com fibromialgia, se ele for feito da mesma maneira, ele pode lesar. E a história das pessoas, eu não posso fazer exercício físico. Todo dia que eu começo, eu sinto dor, eu tenho que parar.
tem maneiras de você fazer isso, né? E assim, você que é fisioterapeuta e educador físico ao mesmo tempo, você deve conhecer bastante isso. Fibromialgia tem um clássico, né, que chama o GETS, Graded Exercise Therapy. É uma coisa muito antiga, mas pelo menos ele mostra pra gente que tem que ser incrementos muito pequenos. Até com algumas pessoas parece que nem está fazendo exercício, mas estão. Então, às vezes, 5 minutos de caminhada, se a pessoa não consegue mais, pode ser suficiente como início. Assim, para a prevenção da dor crônica, a gente fala, basicamente, os estudos falam em 35 minutos ou mais, 5 vezes por semana ou mais. E isso pode ser fracionado, 15, 10, 10, ou seja, se a pessoa não consegue, começa num ponto, para atingir aí 35 em alguns meses. Se possível, né, nem todo mundo tem condição, com auxílio do profissional de saúde especializado que possa ajudar nisso. O grande problema que a gente tem em Ehlers-Danlos e hipermobilidade é a questão da dificuldade de tratar esses pacientes, que biomecanicamente eles são muito complexos. Né? Quando você tem um recurvato, você tem que fazer uma força muito maior naquele tendão. E essa força geralmente tem relação com o seno do ângulo. Né? Então, assim, é mais complexo, sabe? Mas eu acho que nosso papel é tentar cada vez mais orientar a população e até os profissionais de saúde que têm tratamento e feito direitinho, pode demorar, mas pode melhorar muito a qualidade de vida. Ninguém pode prometer cura de dor, né? Mas, assim, melhorar a qualidade de vida a gente sempre tem que almejar. Eu concordo plenamente. E esse é o intuito. O Conversa com o Especialista, a gente está desde junho, e no Conversa com o Especialista a gente já conversou com vários professores doutores da UNB, já vários médicos, vários especialistas, fisioterapeutas, psicólogos. A gente pegou várias áreas de atuação, que o nosso intuito realmente nós profissionais de saúde, como o senhor falou, a gente tem que educar a população, aqueles que a gente consegue encontrar, aqueles que a gente consegue ter acesso, né? A mostrar para eles que a realidade não é tão essa como a maioria das pessoas acha que é, né? E aí é o nosso papel mesmo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco, que eu achei muito legal quando a gente estava bolando a nossa live, você falou que, e é um assunto muito legal, sobre a medicina regenerativa. Claro, claro. A medicina regenerativa já é uma constante em alguns países do mundo. Né? Nos Estados Unidos, a gente tem muitos profissionais que trabalham com medicina regenerativa. Aqui também nós temos pessoas que trabalham com isso, a maioria das quais trabalha em universidades, porque assim, o CFM ainda não regulamentou a medicina regenerativa como uma profissão que a gente pode fazer. Mas uma coisa eu falo, os resultados dos estudos no exterior e os resultados que a gente está tendo, por exemplo, em Campinas, ligado à Unicamp, estão muito interessantes, sabe assim, a gente vê, por exemplo, pessoas com artrose de joelho que ganham funcionalidade muito mais rápido, usando essa técnica de medicina regenerativa, que a gente usa, às vezes, o que a gente chama de BMAC, chama Bone Marrow Aspirate Concentrate. É um aspirado de medula óssea, ou seja, é um procedimento que se faz, às vezes, no mesmo dia, numa clínica. Você pode aspirar, você centrifuga, se separa as células e usa essas células para ajudar no funcionamento da articulação. Já viu muitos casos interessantes de pessoas que melhoraram muito. Cada vez as indicações disso estão sendo cada vez mais frequentes e a gente está podendo ter um resultado maior. Mas da mesma maneira, Rafael, que a dificuldade da gente em músculo esquelético não tem um endpoint fácil, ou seja, é difícil fazer pesquisa que os resultados são diferentes. Assim, na cardiologia com infarto, sem infarto, você tem um endpoint muito fácil de você pesquisar. Então, assim, a gente não consegue ter o mesmo grau de evidência da cardiologia. Por quê? Porque a natureza é diferente, né? Então, assim, cada vez mais a medicina regenerativa está sendo utilizada. Teve um profissional, o Yamanaka, um japonês, que ele descobriu os critérios de os fatores de Yamanaka. São fatores de crescimento. O que são isso? Fatores de transcrição. Esses fatores, eles
vão no núcleo da célula e destravam alguns genes. Então, o que acontece? A célula está programada para ser célula de pele. Estou dando um exemplo grosseiro. Ele descobriu 4 ou 5 fatores de Yamanaka que iam nessa célula, destravavam essa célula e faziam elas serem células que produziam outras coisas, células de outros tecidos. Foi um dos prêmios Nobel mais rápidos da medicina da história. Então, assim, a partir daí, muita coisa foi desenvolvida e, assim, isso pode ser um sucedâneo no futuro, né, de células tronco, né? A gente não pode falar, é o enxerto de medula óssea, mas o que a gente vê é que esses fatores de transcrição podem fazer com que as células produzam outras substâncias. Por exemplo, o sonho da gente, produzir cartilagem. Se conseguir melhorar a cartilagem, seria interessante. Agora, uma coisa, Rafael, que você vai gostar. As pessoas sérias que trabalham com medicina regenerativa, sabe o que elas fazem? Se você não emagrecer, se você não fizer exercício, eu não te trato. Sabe por quê? Porque não dá certo. Então, eles têm uma coisa chamada preparing the soil, preparando o terreno. Se você não melhorar o ambiente metabólico desse paciente, ele não melhora. Então, fazendo tratamentos, assim, claro, com sua devida indicação, existem especialistas em medicina regenerativa. Apesar de eu não fazer o tratamento na clínica particular pela questão do conselho, não estou autorizado a fazer, assim, eu sou especialista pela Sociedade Americana e eu sou entusiasta, eu estudo muito isso. Em pesquisa, nós já fizemos isso, ligado ao grupo lá de Campinas, e assim, é uma coisa muito interessante. Com o passar dos anos, vai ser aprovado e vai trazer muita coisa boa, vai dar muitos frutos. Agora, assim, volta ao começo, sem exercício, sem dieta, sem movimento, o resultado é mínimo, sabe? A gente precisa de um solo fértil para as plantas crescerem. Se você coloca uma sementinha ali, um enxerto de medula óssea, com células hematopoéticas que realmente ajudam nessa questão, elas sinalizam para o sistema imunológico para reparar aquele tecido. Se você não tiver um meio adequado, elas não germinam. Se o meio não tiver propício, né? E aí eu ia te perguntar uma coisa ainda, pela sua fala. Você vai falando uma coisa, eu vou lembrando outra. Você vê que a gente vai aproveitando que o pessoal não está fazendo pergunta. Dor crônica e obesidade, que a gente vê muito, né? Tem muito artigo falando aí sobre como as pessoas obesas, como as pessoas que estão com mais peso mesmo, sofrem muito mais com dor crônica. Então, se eu pudesse falar um pouco... Claro. É interessante. Por todo o tempo a gente pensava, uma pessoa muito obesa, com artrose em quadril, em joelho, não, é o peso excessivo que está causando uma sobrecarga naquela articulação e está levando à inflamação. Isso foi verdade, e é verdade parcialmente até hoje. Só que tem umas coisas novas que a gente descobriu que colocam isso pelo menos em xeque, né? Existe uma substância inflamatória que é produzida pelo tecido gorduroso, que é uma citocina, ou seja, ela causa inflamação. E a gente chama ela de adipocina, ou seja, uma substância inflamatória produzida pelo tecido adiposo. Como é isso, gente? Parece que o tecido adiposo, ele produz essas substâncias, ele faz as juntas inflamarem. E assim, a gente vê e compara articulações que carregam peso e não carregam peso, a gente vê que a evolução é muito semelhante do ponto de vista histológico. Então, essa questão da obesidade não é só pela questão do peso, ou pelo menos não é preponderantemente pela questão do peso, ela pela produção de substâncias nocivas pela gordura. Então, assim, o tecido gorduroso é como se fosse um órgão endócrino. Ele produz substâncias ruins. Já o tecido muscular, ele tem a mesma função. Talvez o tecido muscular seja o maior órgão do corpo. Se a gente somar, ele é maior que o osso, maior que o fígado. E ele funciona como órgão endócrino. Tem algumas substâncias que são produzidas no músculo, como a irisina. Ela melhora muito a questão do bem-estar. Ela funciona como sinalização à distância, ou seja, funcionando tanto como uma substância de ação parácrina, como de estimulação endócrina mesmo. Então, assim, e muitas outras coisas que a gente
ainda não tem consciência muito. Por exemplo, a interleucina 6, que é uma citocina inflamatória, ela, quando produzida por músculo, ela pode ser uma miocina anti-inflamatória, ou seja, um aparente paradoxo. Se a gente se delongasse aqui para explicar, seria muito interessante, mas seria uma coisa mais para a gente discutir a nível técnico. Para as pessoas que estão nos assistindo, é interessante saber disso. Tecido gorduroso como órgão endócrino, tecido muscular como órgão endócrino. Pessoas, por exemplo, que têm a massa muscular maior, porcentagem de gordura menor, elas tendem a ter menos dor. Então, assim, tem estudos, apesar de não completamente conclusivos, a gente sabe da influência dessa composição para o bem-estar, não só físico, bem-estar mental também. Eu puxei isso porque a gente vê muito aqui, e eu formo alguns grupos de que o pessoal fala assim, não, mas você é especialista em emagrecimento? Eu falo, não sou o especialista em emagrecimento, eu estudo muita dor. Então tem muitas pessoas com sobrepeso que acabam que procuram a gente pelo quadro inflamatório geral, como se fosse o quadro inflamatório sistêmico, né? E quando a gente mexe muito com exercício, respiração, controle do sistema autonômico, até pela respiração, própria forma que você respira, você, né, acalma batimento cardíaco, acalma a inflamação, ajuda o corpo em certas produções de hormônios e tudo. Então a gente faz muito, e as pessoas falam, não, mas o seu programa de emagrecimento, sempre me perguntam, seu programa de emagrecimento? Eu falo, não, acaba que quando você cuida da inflamação, a pessoa perde muito peso, né? São coisas. Tem gente que faz dieta para emagrecer, ou atividade física para emagrecer. A gente já pensa a atividade física como outro ponto. A gente pensa justamente na atividade física como o efeito, que nem o senhor falou, o efeito muscular que vai ter na parte hormonal, na parte toda fisiológica, para que o quadro desinflamatório como um todo diminua e a pessoa consiga emagrecer. Porque tem gente que não consegue emagrecer, né, doutor Carlos? Eu vejo assim, pacientes com dor crônica, é muito mais difícil emagrecer um paciente com dor crônica do que um paciente que não tem dor crônica. Claro, tem a questão também da dificuldade de realização de exercício, né, que esse descondicionamento, né, o descondicionamento, assim, mexe até com a questão metabólica da pessoa, do metabolismo basal, né, o descondicionamento é uma coisa muito comum nos pacientes, e tem pessoas, gente, que acham que estão no peso normal, ela pode até estar no peso normal, mas a quantidade de gordura dela é muito maior, então aparentemente ela parece não ter sobrepeso, mas do ponto de vista metabólico ela está completamente desequilibrada, com uma alta porcentagem de gordura, e isso, assim, fomenta a maior dificuldade do tratamento da dor. Então, assim, uma pessoa que quer tratar dor crônica, pergunta que ela deve se fazer é o seguinte, eu quero tratar a dor mesmo? Porque tem coisas, Rafael, que não depende nem de mim, nem de você. Depende da pessoa. A gente funciona como consultor, a gente pode ajudar a maioria das pessoas, mas, assim, eu acho que cada vez mais essa questão de saúde deve ser um processo ativo. A pessoa como centro do tratamento dela. A gente funciona como consultores, mas grande parte é dela. Não adianta a pessoa, por exemplo, me procurar, te procurar, para a gente fazer uma mágica de tratar dor crônica. Não. Ela tem que mudar os hábitos de vida, ela tem que dormir melhor, tem que ingerir menor quantidade de álcool, se for o caso, tem que parar de fumar, sabe assim? Se a gente não preparar o terreno, e esse negócio nem sempre depende da gente, assim, a pessoa pode não melhorar. E piorar. A dor crônica não é uma coisa estática. Ela pode piorar com o tempo e levar à incapacidade. Então, assim, é de se lembrar, e eu acho que é uma coisa educacional para a população, a gente falar isso. Na hora que você procurar os profissionais para tratar a dor crônica, pensem, eu sou um processo ativo nisso. Eu realmente quero melhorar. Eu estou disposto a fazer todo o possível para fazer isso. Só que é importante a pessoa fazer de coração, né? Porque, assim, a gente não emagrecer e colocar no profissional a obrigação de te curar, independente de tudo, é uma coisa assim, gostaria de fazer isso, mas eu não tenho esse poder, não. Eu preciso da colaboração, eu acho que você também. Não, eu falo muito dos meus pacientes, ó, para o seu tratamento, tem gente que acha que é 50% do médico, do fisioterapeuta, e 50% da pessoa. Eu falo, ó, eu faço 20% do seu tratamento.
Porque eu vou chegar lá, eu vou te instruir, ó, isso aqui não está tão legal. Isso aqui eu acho que você pode modificar um pouco. Mas 80% do seu tratamento é de responsabilidade sua. O que você vai fazer vai ser incrementos, ver, ó, isso aqui passou do ponto, diminui um pouco, aquela coisa clínica de você manejar, sabe? Agora, assim, sem a colaboração da pessoa não dá. Claro que, assim, não é ferro e fogo, né? A pessoa às vezes não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas nós estamos aqui para ajudar. E uma coisa interessante, né? O que eu falo muito, assim, dor crônica é dividida em 3 pilares básicos, né? Parte médica, remédio, desculpa, não é parte médica, remédio, parte física e parte psicológica. A gente tem que, pelo menos esses 3 pilares, a gente tem que pensar em abordar. Sem fazer esses 3 coisas, nos casos graves é muito difícil. Agora a gente fala em psicólogo, não é questão que a pessoa tem um problema psíquico, não. Às vezes, essa dificuldade em cumprir o tratamento, a entender, às vezes um psicólogo pode ajudar a pessoa a criar rotina, trabalhar algumas coisas específicas da psicologia da dor, apesar de ter poucos especialistas, é uma ciência muito interessante, sabe? Coisas específicas da psicologia da dor, mas, assim, geralmente, nos casos graves, a gente precisa desses 3 pilares: medicamentoso, físico e mental, psicologia. Doutor Carlos, eu quando eu tô à distância, assim, até falar assim, de repente se eu falo, não fala, faz isso não, meu filho, pelo amor de Deus, mas quando eu tô longe, por exemplo, minha irmã tá viajando, algum amigo tá viajando, me liga, nossa, aconteceu tal coisa, já foi ao médico? Já. Não, já foi medicado? Já, mas tá doendo. Então, cara, senta, relaxa e respira. Aí nego fala assim, ah, tudo pro Rafael é respiração. Calma, respira, traz um pouco porque de vez em quando a pessoa até sai um pouco da caixinha porque ela fica desesperada, né? Ela acha que o problema dela é muito maior do que realmente é. E a maioria das vezes eu não estou lá para ajudar, eu só posso falar, procurou um médico? Procurou, tá medicado? Tá medicado. Então, bicho, relaxa, agora respira, faz um... Porque de vez em quando eu vejo muito assim, né? A gente, aqui no nosso espaço, a gente mexe muito com isso de a pessoa respirar, ela se reprogramar. A gente fala muito de reprogramação, né? Que a saúde, eu também trabalho com dor, a saúde a gente vê que é uma reprogramação, igual o senhor falou. É uma alimentação que de vez em quando está te inflamando, é um estresse absurdo que você está vivendo que não está deixando você ter alguns benefícios. Então a gente trabalha um pouco isso, porque a gente vê, né? Assim, na osteopatia, a gente gosta muito da modulação do sistema nervoso autonômico, né? Assim, quando eu falo modulação, não me entenda mal, assim, através das nossas técnicas, a gente consegue ter algumas diferenciações autonômicas, e a gente sabe que a pessoa, de vez em quando, ela está muito límbica, ou está muito, né, córtex pré-frontal, assim, e a gente vê a diferenciação de uma pessoa que está muito piloto automático, uma pessoa que realmente toma as rédeas do tratamento e não, se empodera, traz a consciência e fala, não, isso aqui é importante para isso, para isso, para isso. Como essas pessoas melhoram e de vez em quando falam, não, mas aí foi, não é o acaso, né? Verdade. Então, assim, eu gosto quando o senhor fala assim, 3 coisas, eu já anotei aqui, ó, até peguei meu bloquinho que fica aqui do lado, eu anotei, ó, dor crônica, remédio, físico e psicológico. E é o que é mesmo, né? Porque tem dores, eu gosto muito de falar para meus pacientes. Tem muito paciente que chega aqui, teve um paciente que chegou aqui, ele até ficou bravo comigo, ele veio fazer osteopatia comigo. Aí ele veio fazer osteopatia e eu fui conversar com ele. Eu falei, cara, eu queria que você... Estou fazendo sua sessão, você já tem tratamento médico, estou fazendo sua sessão, mas vou ser bem sincero para você. Você vai ter recidiva demais comigo. Eu quero que você procure um psicólogo, porque isso aí tem um fundo psicológico muito grande e você tem que atuar nos 3 pilares. Então, até anotei aqui que eu achei muito interessante. Cara, você já está tomando remédio. Você já fez fisioterapia, 1000 sessões de fisioterapia. Está procurando um osteopata, que normalmente a gente é procurado osteopata, a gente não é procurado muito... Está mudando um pouco. Mas tem muita gente que só procura osteopata quando... Ah, já fui na benzedeira, já fui no médico, já fui no fisioterapeuta convencional e acaba que chega na gente. Mas eu falei para ele, cara, você está trabalhando 2 pilares e o outro você está negligenciando. Tem que... Eu acho o seguinte, assim, dor crônica é equipe. Assim, a gente precisa de grupo, né? Assim, você vê como que os osteopatas, na época era o Renato Pupim, depois o Vinícius,
quanto que a gente conseguia de resultados interessantes. Por quê? Porque é soma de técnicas, né? Assim, agir na sensação central, evitar que a coisa piore, exercício, aumentar o limiar de dor da pessoa para ela poder fazer movimentos, entendeu? Porque se você não altera com medicação, ela atrasa tudo, ela pode cronificar mais rápido. Então, tudo é um conjunto. Claro que a gente, idealmente, gosta de usar o mínimo de remédio possível, mas tem que ser usado corretamente, nas doses corretas, para você não precisar de muito no futuro, né? Então, assim, é uma coisa que é muito importante de usar pouco, mas usar de maneira bem assertiva na hora certa para você não, para você evitar que esse tratamento não evolua, né? É muito interessante isso. Agora, dor crônica, isso é mundial, né? Equipe. A gente precisa de uma equipe. Uma equipe de qualidade, uma equipe bem treinada, uma equipe entrosada, sabe assim, dor crônica mais grave é só com a equipe. Eu acho que essa conclusão, assim, desde os anos 80, eles já falavam isso e eles têm razão, de grupos. Então, essa questão da gente fazer uma live multidisciplinar aí, para a gente conversar, é muito interessante, para a gente afinar as coisas e trabalhar mais de uma maneira conjunta, né, congruente do que o contrário. Eu gostava muito quando eu estava lá no HUB, que o senhor lá chefiava, onde a gente fazia lá a osteopatia, e a gente via muitos pacientes mesmo que faziam as ondas de choque concomitante, né? Trabalho conjunto com osteopatia. Nossa, eles mesmos ficavam assim, nossa, isso é milagre. E o pessoal muito simples, cara, que assim, não teria condição de ter um tratamento desse nível multidisciplinar em outro lugar, sabe? Pessoas que o caso era simples, resolvia, sabe? Assim, pessoal sofrido que não tinha acesso a um grupo de tratamento, que a gente formava um grupo ali. Infelizmente, assim, a gente não está com esse grupo tão grande, mas quem sabe no futuro a gente pensa aí, deixa aí a ideia para você, reabrir o serviço, conseguir fazer pesquisa e ajudar muita gente. Vamos pensar nisso. Vamos, eu estou super afim. Eu acho assim, o trabalho que era feito lá no HUB com o senhor era um trabalho muito. Cara, é bonito, igual você falou, são pessoas que não têm acesso a esse nosso trabalho. Se elas fossem pagar nosso serviço, elas não teriam acesso, né? E aí você chegar. Eu lembro muito de uma senhora que ela falava assim: eu pego. Tem vezes que eu não venho, porque para eu vir da minha cidade para cá, assim, do lugar onde ela morava, eu demoro 1h30, 2 horas para chegar aqui. Aí eu chego aqui muito estourado, eu chego aqui muito doída. Aí vocês fazem a manipulação, só que eu lembro que eu tenho que voltar. Verdade. Então eu venho, ela fazia ondas de choque lá com vocês, ela fazia com a gente, mas ela falava assim, eu passo 2 horas aqui no HUB, fazendo as duas coisas, e passo 4 horas entre vir e voltar. Então, assim, acaba que para mim, de vez em quando, é muito doído. Eu vejo o benefício, mas eu acho que se eu morasse perto era bem melhor. Tal. Então, assim... Mas olha, interessante, Rafael, a sementinha, entendeu? Tem profissionais que vão lá, acompanham o grupo, aprendem com o outro, vão para outras cidades, sabe? Pegam a filosofia de tratar em grupo, de fazer coisas congruentes. Então acaba sendo uma coisa bonita, sabe? Eu acho que a ideia é tentar voltar isso aí. E já também ensina aos alunos da medicina, né, a questão de trabalho multidisciplinar. Né? Porque a gente vem de uma cultura, né, da questão de uma hierarquia que não é benéfica, né? A gente tem que trabalhar em grupo, a gente tem que trabalhar em grupo. E que a verdade prevaleça, né? Não importa quem está certo numa situação, importa que a verdade prevaleça, que tem uma coisa que está muito mais importante que qualquer coisa, que é a pessoa que a gente está cuidando. Então, assim, fica o convite aí, o convite vai ficar gravado pela live, vamos pensar em reabrir isso, vamos arrumar um grupo de pessoas interessadas, alguns voluntários, e vamos tentar fazer isso e tentar ajudar essas pessoas. Eu já estou aqui disposto, se eu puder, já estou lá. Eu estou Vamos disposto sim. demais. É um aprendizado gigantesco. Doutor Carlos, assim, eu gosto sempre de fazer isso no final da nossa live, tá chegando ao final, porque já tá, daqui a pouco o Instagram até derruba a gente, mas eu queria, dentro disso tudo que a gente falou sobre dor crônica, foi muita coisa. É até uma maldade eu pedir para você resumir isso, mas eu queria que você tentasse falar para mim, fazer um resumo de toda a live em 1 a 2 minutos. O que o senhor vê como principal para a dor crônica? Uma dor crônica eu sei, assim, a gente tem vários níveis de dor crônica. Eu estou falando de uma dor crônica
mais normal. A gente sabe que tem dores crônicas que estão muito exacerbadas, que a gente só vai conseguir, né? Muito medicamento, pouca mobilidade, pouca ação de... Mas numa dor crônica que atinge a maioria da população, nessa dor crônica, o que seria mais legal para o tratamento da dor crônica? Em primeiro lugar, prevenção. Exercícios físicos regulares, importantíssimo. Boa alimentação. Evitar vícios maléficos, como cigarro, álcool, dormir pouco, uso de drogas. Isso da prevenção. Na questão do tratamento, diagnóstico precoce. Não deixe chegar nos 3 meses. Viu que a dor não está resolvendo? Procure um profissional, preferencialmente uma equipe de tratamento, para evitar que essa dor se torne crônica. E uma vez que você tenha dor crônica, tente tratar de uma maneira mais ampla possível, respeitando aqueles 3 pilares de medicação, parte física e parte psicológica, e escolha um grupo de tratamento multidisciplinar. A gente sabe o que é mais dá resultado do tratamento de dor. E no mais, pensar em manter as articulações, os músculos em bom estado, mesmo que a dor não melhore significativamente, para tentar fazer outras coisas que estão surgindo, como a estimulação magnética transcraniana, TDCS, medicina regenerativa, para a gente depois poder ter um tratamento. Então, assim, a principal causa da dor, o principal problema da dor para a maioria das pessoas não é nem o sofrimento da dor em si, é o vislumbre da incapacidade. Essa questão de depender dos outros é uma coisa que todos nós temos medo. Então, mesmo que a dor, o tratamento da dor não resolva tudo, que muitas vezes acontece, pelo menos a gente sabe que previne a incapacidade. Então, fechando tudo, prevenção, tratamento precoce, diagnóstico precoce e tratamento efetivo multidisciplinar. Excelente. Perfeito. Ó, o melhor resumo de todos. Doutor Carlos, eu sou muito grato pela sua presença aqui, de verdade, pela sua disponibilidade. Eu liguei para o senhor prontamente, nossa, lógico, vamos fazer, a gente tem que realmente educar os nossos pacientes, educar a população em geral. Achei assim fantástico, um senhor com um currículo tão longo, tantos anos dedicado à dor crônica e numa simplicidade de vir falar com a gente aqui, numa boa ação assim mesmo de transmitir o conhecimento, né? O conhecimento, eu acho que é a minha opinião, mas o conhecimento só é válido se a gente transmite ele para as pessoas que precisam, né? Não adianta muito a gente ter o conhecimento para a gente e deixar guardado na nossa cabeça. E o senhor foi assim fantástico. Tenho certeza que todos que estiveram aqui, todos que vão ainda assistir pelo YouTube depois, que a gente sempre coloca lá, vão se beneficiar muito com essa conversa. Sou grato de verdade, de verdade. Não poderia fechar melhor o ano de 2020. O senhor é a nossa última live do Conversa com o Especialista desse ano. Ano que vem a gente começa de novo, mas assim, gratidão demais, demais, demais. Rafael, eu que agradeço, viu, o convite, viu, para participar. Fiquei muito feliz de você me convidar para isso. Eu gosto da questão da multidisciplinaridade, eu acho que é o único caminho que existe. Então, quando eu sou chamado para conversar, principalmente com outros profissionais que têm objetivos afins, eu fico muito satisfeito. E fico com convite para estreitar os laços, para a gente fazer daquele ambulatório acadêmico da universidade, como era antes, e até expandir. Colocar mais coisas, colocar osteopatia, fazer protocolo de pesquisa e tentar evoluir no máximo que a gente puder aí para educar profissionais e pessoas e diminuir o sofrimento. Eu estou aqui, totalmente está gravado, igual o senhor falou, está gravado. Eu estou falando que o que o senhor precisar de mim lá dentro, pode contar. Eu sou dono do meu próprio espaço, então eu consigo remanejar minha agenda. A gente sabe que isso é uma facilidade que a gente tem. Eu consigo remanejar minha agenda para estar lá com o senhor, no que o senhor precisar aí, eu estou totalmente disponível, tá bom? Aí eu queria rapidinho que o senhor falasse para mim aonde as pessoas te encontram. Eu tenho uma clínica lá no Júlia Diné, né, na clínica 21 do edifício Júlia Diné, da Asa Sul. Possivelmente no próximo semestre a gente vai estar de volta ao ambulatório acadêmico, que esse ano foi virtual, a gente não teve paciente, né? Foi só o ensino à distância. Mas o Júlia Diné e provavelmente no futuro no ambulatório acadêmico eu vou contar com a sua presença.
Ô, eu tô lá, pode me chamar, eu tô, ó, a hora que você falar assim, Rafael, eu quero você tal dia, eu já falo para minha secretária, ó, pode remanejar a agenda aí que esse dia é do Dr. Carlos. Tá bom? Tá bom, amigo. Um abraço, Prazer, viu? gente. Forte Prazerzão abraço. demais.